Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui, especialmente com o convite da Jamile, que a gente tanto é apaixonado lá no Embaixadores, que é o projeto que a gente faz. Eu acho que a gente pode começar cada um contando um pouquinho, né? O que faz? Pode começar, Fábio. Depois eu... Você viu, né? A gente querendo ser gentil, as mulheres primeiro, mas não, Fábio, comece, né? Bom, eu não vou contrariar ela. Boa tarde a todos. Queria falar um pouquinho da minha frase, né? Quando eu falo que felicidade para mim é estar em paz consigo mesmo, comigo mesmo e compartilhar alegria com todos à minha volta. Quando eu falo consigo mesmo, é porque a gente tem muito receio do que os outros vão pensar, das nossas atitudes. A gente racionaliza tanto o que a gente faz que às vezes a gente perde a oportunidade de ser feliz. Então, quando a gente decide alguma coisa, a gente escolhe alguma coisa, eu acho que a gente tem que seguir. E se você estiver em paz, você está no caminho certo. Se você compartilhar com outras pessoas, o seu caminho está muito mais certo ainda. Então, para mim, isso é felicidade. Mas, voltando na história, né? Bom, a minha história em 2015, eu trabalhava numa empresa, busquei, como muitos buscam no mercado, uma posição, um cargo, reconhecimento, trabalhei, estudei, fiz pós-graduação. Em 2015, quando eu estava no meu nível máximo de profissionalismo, eu me deparei que eu não estava 100% feliz. E algo naquele momento falou, seu ciclo terminou aqui. E eu não consegui explicar por quê. E aí surgiu uma oportunidade, rapidamente, porque tem meus colegas aqui, tem muita coisa pra gente conversar. Eu tive um convite para ir para a África, onde fiquei 3 meses na África como voluntário. Tive uma experiência indescritível. Foram os momentos, posso dizer, nos 37 anos de vida, um dos momentos mais felizes da minha vida. Então, depois que eu voltei de lá, eu vim cheio de sonhos, cheio de felicidade. E hoje eu trabalho um projeto chamado Sonho África, para a gente voltar para a África com uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, com algo muito mais focado do que eu fui a primeira vez. Eu acho que é isso o resumo da minha história. Vocês mandam aqui. Parabéns. Corajoso. Abrir um painel assim, né? Tipo, uma bucha. Né? Batata quente. Todo mundo achou que ela ia... Mineirinho passou a bola, ficou quietinho. Bom, sou o Bruno, tenho 28 anos hoje. E eu acho que eu sou o primeiro jovem do Brasil e do mundo que vai realizar 10 sonhos antes dos 30 anos. Eu nasci num lugar chamado Jardim Valquíria, mais especificamente Morro do Piolho, uma das mais de 200 comunidades do distrito de Capão Redondo. E tive uma infância até os meus 7 anos na Rua Sem Saída, onde eu brincava na montanha de lixo que se formava dos vizinhos, daquela viela. Como o caminhão não entra dentro da viela para pegar o lixo, a galera colocava no final da rua. E o caminhão subia a rua, levava o lixo ia embora, e de alguma maneira isso me marcou. Depois a gente mudou para o Brejo, 2 ruas para baixo da Rua Sem Saída, onde a minha avó, a Dona Dina, era quem cuidava de tudo. E a gente saiu da aba, né, debaixo da asa da Dona Dina. E minha mãe conseguiu comprar essa casinha no Brejo. E ali no Brejo eu cresci dos meus 7 aos 14. E foi ali que esse segundo setênio da minha vida deu alguns loops. Então eu me envolvi no tráfico e fui parar no Tatuapé no ano de 2004. Eu fiquei 6 meses e
devido à opressão grande que tinha, a gente se organizou e resolveu fugir. Bruno, especifica o que é o Tatuapé? Tatuapé é a FEBEM, antiga FEBEM, hoje Fundação Casa. E a gente nessa fuga, eu fiquei quase um mês na rua, né? E o meu pai apareceu pra gente poder conversar. E durante essa conversa, eu, meu pai e minha mãe, as pessoas me perguntam muito quando foi o momento que pra mim virou a chave ou quando foi a minha faísca. E eu atribuo isso a esse momento, porque reza a lenda que a minha mãe só ficou uma vez com meu pai e me fez. Então eu acho que foi muito especial, né? E que também eu tinha que nascer por algum motivo maior. Hoje eu estou entendendo um pouco mais sobre isso, mas durante essa conversa foi um momento que foi difícil, duro, porque foi estressante, mas foi no meio desse caos que eu resolvi ressignificar a minha vida. Meu pai bateu forte na mesa e falou que eu tinha que resolver. E eu olhei para ele e falei que a gente ia resolver todo mundo junto então. E aí na segunda-feira a gente foi até o fórum. Eu queria pagar a minha pena para a justiça e pagar o que eu devia também para a sociedade. Depois disso eu saio de liberdade com uma lista de sonhos que eu queria realizar. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16. E eu fui atrás dos meus sonhos. Comecei resgatando a minha dignidade, né? Depois de ter resolvido essa questão, eu fui trabalhar na coleta de lixo. Tinha o sonho de fazer faculdade. Consegui porque tinha um projeto social no Capão que começou a nos dar uma série de oportunidades. E aí, depois que eu fiz essa gestão ambiental, esse curso foi muito bom porque abriu um leque de possibilidades, né? E uma vez que você está informado, você deixa de ser burro, ignorante, porque informação e conhecimento emancipa as pessoas, né? E aí eu comecei a entender um pouquinho mais do mundo. E comecei a sair para fora daquilo que disseram que eu seria, daquilo que a sociedade, né, impõe pra gente, principalmente que vem de alguns lugares improváveis, que sejam lugares que subvertam essa lógica da infelicidade. E eu, quando percebi isso, eu me agarrei. E a partir dessas oportunidades, eu comecei a fazer diferente do que a maioria dos meus amigos fez, né? Então eu pensei que eu poderia ter um próprio negócio depois de entrar na faculdade e fui empreender junto com meu irmão, um café da manhã, dentro da comunidade. Bom, propaganda já. E, bom, esse café, ele tinha um propósito muito grande de, na verdade, poder conectar a cidade, né, e conectar as pessoas com uma experiência de gastronomia diferenciada. E no fundo, o que eu fiz junto com meu irmão foi poder proporcionar que as pessoas se conectassem com elas mesmas, né? Porque a gente fala de felicidade e tal, e felicidade é um pouco mais do que a gente acha do que ela pode vir a ser. O que eu estou querendo dizer é que é o seguinte: depois que eu empreendi esse sonho de ter o próprio negócio lá, meu irmão, e a gente realizou, eu fui fazer outras coisas. Hoje meu irmão toca um café, eu fundei um instituto chamado Lado B do Capão, que tem a missão e o objetivo, né, de ressignificar a narrativa de violência que de certa forma empunharam na década de 90, quando o bairro realmente era muito violento.
Só que disseram tudo isso e nunca mais voltaram lá para falar o que a gente fez depois. Então é o que eu estou tentando fazer hoje, é o que eu faço, estou dedicando minha vida nisso. E tenho o prazer e a honra de poder ter pessoas próximas que estão colaborando para que isso aconteça. Então eu acho que não deve ter muito mais tempo. Eu só queria dizer que é um dia muito especial para mim hoje, por vários motivos, e depois eu posso falar mais. Tô curiosa. Por que é um dia especial? Que mineirinha malandra, gente. Ela quer dar a palavra pro outro. Não, mas é porque eu sou curiosa mesmo. A Brenda aposto que tá muito curiosa também, porque ela é igual mesmo. Vamos lá contar resumidamente um pouquinho a minha história, que eu aprendi a contá-la porque depois que a gente começou a fazer algumas coisas, as pessoas começaram a pedir que a gente contasse nossas histórias. E na hora que se pede isso, você tem que parar, olhar para trás e tentar entender os motivos que fizeram você seguir o caminho que você seguiu. E aí eu desenhei essa história com as coisas que aconteceram no meu passado, que é como hoje eu enxergo que foi isso que foi acontecendo para a gente resolver criar umas iniciativas de impacto social, mas que a gente está sempre revisitando, né, Brenda? Porque mesmo, a gente sempre se pergunta, a Brenda também é de um dos projetos que a gente faz, a gente sempre se pergunta por que a gente começou isso lá atrás mesmo. A história que eu tenho hoje é assim: meus pais são surdos, meu pai e minha mãe nasceram completamente surdos. Eu converso com eles em Libras, que é a língua brasileira de surdos, e eu fui alfabetizada primeiro nessa língua e depois em português. E por causa deles, eu acho que, eu não tenho certeza, que eu vi a importância da educação na vida de uma pessoa. Porque meu pai e minha mãe, apesar deles serem surdos, a surdez nunca foi uma grande limitação, uma barreira, apenas uma diferença, porque os dois estudaram em boas escolas que fizeram com que a surdez não fosse uma limitação. Minha mãe veio nova aqui para São Paulo para ser oralizada, aprender a falar, apesar de não ouvir nada. Meu pai foi para o Instituto do Rio. E aí eu via, através do exemplo deles, o quanto que a educação fazia realmente diferença. Não é porque alguém falou, a educação é importante, eu li uma frase do Paulo Freire, mas porque eu via que eu convivi a minha vida inteira muito com deficiente, e eu vi a diferença de um deficiente que teve acesso à educação e um cara que não teve. Quando eu era nova, eu e meus dois irmãos, a gente estudava numa escola particular com bolsa. Quando eu era nova, né? Quando eu era criança. Quando eu era criança. Nessa hora a gente sai com a esposa. Quando eu era criança, bem criança, eu e meus dois irmãos, a gente estudava numa escola particular com bolsa, 100% de bolsa, só que mesmo com bolsa, tava muito trampo para os meus pais manterem a gente lá, porque a gente não tinha dinheiro para excursão, para material e para merenda mesmo. Todo mundo levava merenda, a gente não. A gente falava, porque a gente não tem fome na hora do lanche e tal. E aí, quando eu estava indo da terceira para a quarta série, meus pais mudaram a gente para a escola pública. Que pra gente, na verdade, foi um alívio, que você não passava mais vergonha, né? Só que quando eu fui para a escola pública, eu assustei muito, mas muito com a diferença da escola pública para a escola particular. Porque o povo falava, a escola pública era pior. Eu achava que era pior, mas eu não achava que era assim, bizarramente pior, anos pior, que eu ia chegar na sala de aula, ninguém era alfabetizado. E aquilo começou a me doer e me incomodar muito, porque essa escola que eu estudei, que é a escola que a Brenda também estudou, o povo falava, essa é uma das melhores escolas públicas de BH. E a gente ficava assim, gente, se isso aqui é a melhor, imagina a pior como é que tá, né? E começou a virar uma dor muito grande. E assim foi. Nos primeiros anos da escola eu aprontava muito, depois eu fui ficando muito depressiva, porque a escola era o lugar onde menos no mundo eu encontrava felicidade. Todos os lugares da
sociedade eram mais legais do que estar lá, e a hora que a gente gostava de lá era a hora do recreio, obviamente, porque era a hora que a gente era feliz e livre, o resto a gente se sentia todos obrigados a fazer coisas que a gente não queria fazer. E a escola começou a me deprimir, por ser esse lugar onde a felicidade muitas vezes não existe. E eu comecei a só dormir na sala de aula, assim, foi na 8ª série, 1º ano, 2º ano. No 3º ano eu estava no Estadual Central, que é uma escola também pública, muito sem perspectiva, muito pouco otimista sobre as coisas, e eu tive a oportunidade de participar de um programa que era uma política pública do Estado para a juventude, num lugar onde foi a FEBEM, e eles transformaram num programa chamado Plug Minas, porque eles queriam transformar aquela história de... sexta-feira eu e a Brenda, a gente foi no Parque das Juventudes, né, onde era o Carandiru. A ideia era muito parecida, era transformar um lugar de opressão num lugar onde o jovem se emancipasse. E aí lá tinha um curso de empreendedorismo, a gente já estava no 3º ano de ensino médio, a gente fez, se formou, e lá foi um lugar onde a gente encontrou felicidade, um lugar onde a gente encontrou a educação que a gente acreditava, que era empoderadora mesmo, que se aprendia tudo na prática. E aí, quando a gente se formou, um grupo que estudou lá, falou assim, beleza, a gente teve uma oportunidade muito legal, mas a maioria dos jovens que vieram das nossas realidades, que estudaram nas escolas que a gente estudava, não teve essa mesma oportunidade. A maioria ainda está naquelas escolas que a gente não acredita, não concorda e não gosta. E além disso, a sociedade, que era um programa de governo, nos deu uma oportunidade muito boa. Como que a gente pode fazer para multiplicar e agradecer essa oportunidade que a gente teve? E aí a gente começou a se reunir em parques mesmo e criar o Embaixadores da Escola, que é um programa para aluno de escola pública, que os alunos, eles próprios, têm que identificar os principais problemas e desafios das escolas deles, e eles próprios têm que criar soluções e projetos para esses problemas. Só que, na hora que a gente pensou em criar Embaixadores da Escola, a gente falou assim, a gente vai fazer aula, palestra, que era tudo que a gente odiava na escola? Não, vamos fazer tudo ao contrário. Tudo que a gente não gostava, tira, tudo que a gente gostaria que existisse, vamos pôr. Então foi quando a gente teve a oportunidade de desenhar a escola que a gente sonhou em estudar e não estudou. Então a gente desenhou um programa que forma transformadores sociais, que os alunos têm que desenhar soluções para as escolas públicas deles, é só para a escola pública, mas que seja um lugar onde ele encontre felicidade aprendendo. Então tudo que se aprende através do jogo, do brincar, do aprender em roda. E aí, quando a gente criou e foi fazer, foi muito parte de uma premissa, que é uma coisa que eu ouvi da palestra antes do Oswaldão, e depois ele falou aqui na roda, que a gente fala muito da sociedade, né? Porque a sociedade é corrupta, a sociedade brasileira é isso, a sociedade brasileira é aquilo, e a gente esquece que nós somos as pessoas que estão na sociedade, a sociedade é formada por nós. Então, quando a gente está falando da sociedade, a gente está falando de nós mesmos. E a premissa que o Embaixadores tem no Embaixadores da Escola, em todos os nossos programas, é: você é responsável pela sua escola, pela sua comunidade, pela sua sociedade. Então não pode reclamar porque a sociedade é corrupta. Então beleza, o que a gente vai fazer para combater a corrupção? Porque a escola é ruim. Beleza, você é parte da escola, a escola é você. Como que você pode fazer para transformar a escola? E aí, essa tem sido uma jornada muito pautada nisso, da gente criar a escola que a gente acredita, a sociedade que a gente acredita, o país que a gente acredita. E muito nesse caminho, que vai uma coisa que eu ouvi muito aqui nesses 2 dias também, que foi muito inspiradora, foi, além da gente criar aquele mundo que a gente acredita no Embaixadores, foi se conhecer muito, se conhecer enquanto pessoa e se conhecer enquanto grupo, para entender, porque a gente fala muito de conhecer a nossa essência, mas às vezes a gente tem que descobrir essa essência. O Embaixadores tem 4 anos de existência. Foi no ano passado, por exemplo, que
que a Jamília entrou para ajudar a gente de parceiraça e falou assim, vamos fazer o perfil cognitivo, foi quando a gente foi parar para entender o outro. A gente estava trabalhando há anos com colaboração, com troca, mas quando a gente foi olhar para o outro, então você trabalha assim, eu trabalho assim, a nossa troca. E hoje a gente está parando tudo, parando não porque continua nas escolas que não tem como parar o trem, mas a gente está muito se perguntando o que a gente realmente vê de mundo, o que a gente quer entregar, porque às vezes o que eu estou vendo não é o que a Brenda está vendo. Então a gente está passando por um processo de autoconhecimento enquanto organização. E tudo isso, além do que a gente quer criar para o mundo, tem sido um processo muito intenso de conhecimento e que hoje eu estava pensando muito aqui, quando me perguntaram assim, o que é felicidade para você? Primeiro perguntaram no formulário para o palestrante, eu pus uma coisa. Aí depois a Jamília me perguntou no WhatsApp, o que é felicidade para você? Eu falei outra coisa. Aí, quando você me perguntou o que era, eu nem lembrava o que eu pus primeiro, o que eu pus, então eu pus outra coisa. Então, assim, só no Fórum da Felicidade são 3 conceitos diferentes que foram coisas que me vieram ali, mas porque, e eu tô pensando nesses 2 dias, eu não tenho essa resposta, eu não sei o que é felicidade para mim. Mas, na hora que eu penso, esse processo todo de criação de embaixadores, esses anos, tem outros projetos que a gente também está criando, a gente está criando, que a Brenda está também um presídio lá em Belo Horizonte, que é autogerido, é sem policial, a gente foi criando vários outros projetos por aí, é um projeto muito de busca, de tentar entender, de fazer perguntas, e a gente está meio que numa fase de tentar se desapegar das respostas, né? Então, quando... Sair do mental, né? Isso. Quando me perguntam o que é felicidade... E é muito também, quando eu parei para pensar, tem que contar a história de transformação social aqui. A história que eu montei, que eu começo contando pelos meus pais serem surdos, né, foi uma história que é porque me pediram uma resposta. Porque hoje vocês estão fazendo isso que vocês fazem. Eu não sei se foi mesmo porque meus pais eram surdos, porque eu estudei no PUC Minas, mas primeiro que essa história o povo adora, emociona, ri, então é maravilhosa. Segundo, que é porque o povo, a sociedade exige respostas. Por que hoje vocês estão atuando para melhorar a escola pública? Que a gente odiava a escola. Será que foi por isso mesmo? Não sei. E assim como eu não sei, porque hoje a gente atua como transformadores sociais, eu não sei o que é felicidade. Para mim, inventei várias respostas, mas eu acho, vou inventar mais uma, que a felicidade é justamente você estar em constante buscas por essas respostas, o que é felicidade, o que é mudar o mundo. Hoje antes a gente achava que mudar o mundo era ir para o Brasil, vir para São Paulo. Hoje a gente fala, se a gente mudar BH já está ótimo, podia ser a gente lá. Então, essa busca constante por respostas. E é isso, mas daqui a 5 minutos minha resposta sobre felicidade pode mudar. Felicidade é ser flexível, né? Fábio, tem uma pergunta assim que está me martelando, que eu acho que talvez você deva ouvir bastante. Por que a África e não o Brasil? Você acha que partiu desse convite para você ir para lá e te colocou o pezinho já lá dentro? É muito perguntado sobre isso? Muito perguntado por que a África e não o Brasil. Então você é redundante. Aí eu vou responder, por que não a África? Né? Então eu acho que ajudar... Você se propor alguma coisa, no meu caso a África me escolheu, não foi eu que escolhi a África porque eu não tinha nenhum planejamento. O máximo que eu tinha saído do Brasil era na Ponte da Amizade no Paraguai, era o máximo que eu tinha pensado. E de repente me vem algo, África, eu bancando tudo, eu pedindo demissão, a África me escolheu. Neste cenário hoje, a África me escolheu. Mas o que eu vivi na África, conto da África, das condições, das oportunidades educacionais, saúde, saneamento básico, não existem só na África. Existem em qualquer lugar, no ambiente do Bruno, da Guilhermina, em todos os lugares, perto. Os nossos vizinhos aqui também têm situações muito próximas da África. Meus pais são nordestinos, do sertão da Paraíba, têm uma condição totalmente de extrema necessidade não atendida, não é nem pobreza, não tem o básico, então não precisa ir na África, mas no meu caso, a África me foi o convite. Isso. Está explicado. Tá bom? Eu não sei se Bruno, o que você acha? A gente abre, porque eu acho que as pessoas estão assim, né, querendo perguntar, eu olho, as pessoas estão
Vocês querem perguntar, gente, quanto tempo que a gente tem? Não, quanto tempo tem para terminar? Temos meia hora, então acho que vocês podem falar um pouco mais e a gente abre uns 10, 15 minutinhos para pergunta. O que vocês acham? Podemos? Bruno? Bom, acho que o Bruno já falou o start dele, que foi após a tua fuga, né? E você tinha comentado a história comigo do teu pai, que, assim, que apareceu, foi uma coisa muito, muito forte isso, né? Que você não tinha tanto contato com ele, né? Como é que foi essa relação, assim, que de repente você não vê, de repente ele vem falar, você vai cumprir? A gente tinha um vínculo afetivo defasado, né? Eu conhecia meu pai, sabia quem era, mas eu não achava que ele tinha o direito naquele momento de chegar e bater na mesa e falar que você tem que resolver, né? Mas as coisas estão dentro das nossas cabeças, né? A gente cria o mundo que a gente quiser dentro da nossa cabeça. E vinha muito julgamento pra mim naquele momento de... Mas, poxa, chegou agora e vem aqui, né, na casa dos outros, bate na mesa e fala que tem que resolver, cheio de autoridade, tipo... Mas eu não falava nada, não verbalizava, tava aqui. E acho que esse start talvez é esse não julgar, né? Eu até fiz um mantra aqui no caminho, vindo pra cá. Inventei um mantra também. Ela é boa, né, gente? Você pode dividir com a gente esse mantra? Não é? Por isso que ela foi jogando a bucha. Não, é uma coisa de tipo... Pode virar uma hashtag também. É assim, ó, não julgar, ajudar, sabe? Não julgar, ajudar. Se você falar isso 10, 20 vezes todo dia... Não julgar, ajudar. Você já fica mais... Já traz mais felicidade. Eu tô muito curiosa para saber quais são os sonhos, os 10 sonhos antes dos 30, é isso? Você pode falar com a gente? Por parte, Regina. Então, e aí foi difícil essa situação, mas foi realmente o que me botou para pensar, né? E foi um silêncio, né? Foi uns 20, 25 segundos de silêncio ali, absoluto. Tem um joguinho, né, na quebrada, que a gente fala, que é o Street Fighter, e tem um Hadouken. Já ouviram falar, né? Então é mais ou menos uma magia que o boneco tira aqui da barriga e joga. E foi uma magia que eu joguei nos meus pais, na sociedade, em todo mundo. Falei, agora acabou. Ninguém fala mais do que eu sou. Foi uma tomada de consciência muito, muito grande, onde eu tomei as rédeas da minha vida, né? Absolutamente tomei as rédeas e dali pra frente ia ser o que eu determinasse. E esses sonhos, pra mim, eles simplesmente aconteceram até agora porque eu me coloco nesse caminho para poder realizá-los. Então, ser feliz, eu acho que ser feliz é uma coisa, comentei com alguém lá fora, que ser feliz é uma coisa e estar feliz é outra, né? Eu sou feliz e hoje eu estou muito feliz. Então, gente também. Hoje eu estou muito feliz de poder estar aqui, de ter essa oportunidade de compartilhar com vocês. Eu juro que eu gostaria, assim, que estivesse completamente lotado esse auditório, né? Para que mais pessoas tivessem acesso a essas informações, a discutir a felicidade, a falar de felicidade, mas é um primeiro passo, né, que está sendo construído aqui. Então, acho que a gente está super à disposição para o ano que vem. Não leva para Portugal mais não, vamos falar aqui. Eu acho que o Brasil é o melhor país para se discutir esse tema, né? Porque é o que todo mundo fala lá fora. Não, eles são felizes, né? Tem carnaval, tem isso e aquilo. E esse start vem daí. E esses sonhos que você perguntou, posso falar já agora? Eu tô super curiosa. Eu tô no sonho 7, né? Eu realizei até aqui o 7º, que foi fundar essa organização. Os próximos sonhos publicar um livro agora, um livrinho
nada de Machado de Assis, literatura periférica. O menino do ensino médio, que são meus pares, né, onde eles estão, para ele poder ler e falar, nossa, é possível, sabe? Para ele se identificar, para ele, né, pra ele se ver naquela história e falar assim, eu também posso. E posso fazer diferente. Tem que ser curto, porque eu odeio livrão, né? Nunca fui de ler muito. Mas tem que parar em pé, né? O livro tem que parar em pé, não pode ser muito diferente. Eu nunca fui de ler muito, né? Eu tô contando isso tudo e ilustrando porque o primeiro livro que eu li eu achei no lixo. E foi um cara do Carandiru que escreveu e que depois virou música, né? Cantada por Racionais MCs. E foi realmente o livro que eu achei que tinha a ver comigo, tinha a ver com a minha história. O cara era negro, né? Ele passou por tudo aquilo e ele relatava o dia a dia dele na maior casa de detenção que foi o Carandiru na América Latina. E o oitavo é fazer... Oitavo sonho? É isso? É fazer essa história... Nono, né? Porque o oitavo é o livro. Então é 11. Aumentou. É... Tá vendo? Isso é flexibilidade, isso é felicidade na veia, gente. Fazer... Publicar o livro... Putz, pera, vou lembrar. Quer falar? Quer falar. Pronto. Publicar o livro. O nono sonho. Vocês estão contando, né? Conta comigo aí. É fazer essa história, essa trajetória virar um documentário, de alguma forma. Tá no caminho, pelo que eu tô vendo. Estamos juntando coisa. E depois vamos fazer um catadão. E o 10º sonho é a causa, né? Eu acho que o Capão Redondo, ele já vem sendo transformado ao longo da minha vida. E eu sou uma partezinha lá que estou tentando contribuir, né, com mais pessoas, essa ressignificação dessa narrativa. Porque se acontecer 5.000 coisas e alguma coisa acontece lá, vira a primeira página. Então é estereotipado, é tudo aquilo que a gente não quer, é tudo aquilo que a gente não gosta. E uma série de outras coisas geniais, inovadoras, sensacionais, extremamente importantes, tendências para a sociedade, acontece lá e ninguém fala. Então é reverter. Levar o mesmo pessoal que foi lá na década de 90 e falar, vem cá. E chancelar. Vem ver o que mudou, né? E eu entendi que eu só ia conseguir fazer isso se eu tivesse esse projeto, né, para ser uma espécie de guarda-chuva, como é o símbolo do fórum, né? Para poder abrigar todas essas iniciativas de baixo e mostrar e falar, ó, isso aqui está acontecendo nesse lugar. E no fundo, é um lugar muito sagrado, sabe? Tem um conhecimento sagrado ali que vai ensinar uma lição para o mundo de paz e de amor. Porque ressignificar um território de guerra precisa de muito amor. E a melhor parte é que vocês podem participar de tudo isso, né? Você acha que essa chancela negativa, de certa forma, as crianças que nascem lá, elas já nascem com essa marca? Já é um peso? Bom, eu acho que devido a algumas circunstâncias, as mães, os pais, as famílias, né? A criança que tem sorte de ter pai, na real, porque ter pai na favela é artigo de luxo. A criança que tem sorte de ter pai nesse contexto, pai e mãe e tal, ele sofre uma reprodução muitas vezes de uma violência que ele não tem culpa, obviamente, né? Porque é só uma criança. Só que aquela mãe também tem uma história, que a avó também teve, que a mãe da avó também teve, e assim sucessivamente. Então a gente fala de ciclos viciosos, né, de extrema, muitas vezes, pobreza, miséria, e de um modelo mental, né, que a gente não consegue falar do mesmo lugar, porque o básico não está atendido muitas vezes. E esse é um desafio grande, porque você tem que estar o tempo todo trabalhando nas duas pontas. É isso que eu acho. Então a criança,
precisa estar alimentada, precisa estar suficientemente, né, sendo educada para poder reverter esse quadro. Porque a gente já recebe muita informação quando está na barriga, né? E aí algumas leituras ajudam nisso. É muito importante que a gente comece na infância a fazer esse trabalho para poder reverter. Mas é um impacto grande. Sim. Eu sei, eu vi. Guilhermina, e você vira referência, assim, você é muito nova. Quantos anos você tem? Gente, é uma menina. Você vira referência, assim, para as suas amigas de escola? 23. Eu vi 24. Parabéns, tá querendo esconder a idade também, Guilhermina? Poxa vida. Não, mas é porque eu faço 3 dias. Se alguém quiser me dar presente. Parabéns. Vou te dar um presente daqui a pouco, uma agenda nossa do Velho Amigo. Você vira referência também para a tua turma de escola, porque você é super empreendedora e super nova. Tipo, suas amigas, assim, têm uma curiosidade de saber como é que é o seu trabalho, elas querem se engajar ou falam, não, quando eu ficar mais velha eu vou participar disso, agora tô a fim de curtir. Como é que funciona essa dinâmica na tua cidade? As tuas amigas, né, próximas? Eu não sei se é uma tendência, como é que é, mas eu tenho a impressão que hoje todo mundo está querendo ajudar, mas muitas vezes não sabe como e não encontra canais para poder ajudar. Porque o que chega, a gente recebe muita mensagem de eu quero ajudar, eu quero fazer. A gente até criou um módulo novo no Embaixadores da Escola, aberto à comunidade, para a transformação da escola, que antes não existia, justamente por causa dessa demanda. Porque o perfil do multiplicador, que é a pessoa que faz o programa do Embaixadores da Escola, hoje no Embaixadores tem que ser ex-aluno de escola pública, idade entre 18 a 26 anos. Por quê? A gente quer, o que foi criado desde o início, é quando a gente chega lá na escola e fala, você pode, você não está marcado pela sua realidade, que é isso que a gente estava discutindo aqui e tal, a pessoa tem um lugar de fala para o menino olhar e falar assim, nossa, mas você está na faculdade mesmo, você está fazendo isso, então eles possam se espelhar. Muito fácil de alguém que está de fora, que já é alguma coisa, assim, tem uma super profissão, não, vai lá, você consegue, né? Isso. É de igual para igual, né? Eu vim da mesma escola, então assim, a escola é muito ruim, beleza, eu vim dessa escola também, ela é ruim desde aquela época, quando que a gente vai mudar e tal. Então a gente pôs esse perfil com esse espírito, não com uma ideia de exclusão, mas que exclui. Então todo mundo que não veio de escola pública e tem mais de 26 não entra. E aí muita gente mandando inbox, eu quero ajudar. Então, no Embaixadores, por exemplo, a gente criou um módulo que é aberto à comunidade só por causa disso. Hoje tem demanda, assim, tem muita gente de todas as idades querendo contribuir de alguma forma, só não sabe como. Eu acredito que para o Fábio e para o Bruno também, né? Que as pessoas, as crianças da tua comunidade devem... Aliás, né, eu te perguntei isso aquele dia, eu falei, Bruno, ei, comunidade, favela, você quer responder o que você me falou ou não? Sobre os... Você pode chamar até do que você quiser, mas não altera... não vai mudar chamando de favela ou de comunidade. E bolha também, que não deixa de ser outro. E os moleques lá que choram, falam assim, quero ser igual o Bruno, quero ser igual o Zé, quero ter uma padaria bacana, quero ter um projeto, assim, eles devem se espelhar em você, né? Tem uma molecada que fala, que pede, né? Mas e aí, o que você faz e tal? Aí senta, explico, conta um pouco, pergunto qual é o sonho dele. Sempre rola esses papos. E os jovens, principalmente, né? Pede emprego. E aí, qual é o próximo projeto? Tá. A molecada sempre pergunta. A gente acaba virando uma referência, né? Mesmo que não queira. Porque ser referência também, você carrega uma responsabilidade muito grande, né? E eu vim me dar conta disso recentemente, então eu procuro ser o melhor exemplo possível, né? É importante falar que eu também sou pai, né? Então, pra mim é um pouquinho mais fácil quando eu penso nisso. Porque há 10 anos atrás, o Breno veio e eu tive que mudar radicalmente algumas coisas. Pra você, Fábio, você também é super novo. Bom, todos são super novinhos, mas
Acontece isso com você, assim, das pessoas virem e falam, poxa, eu quero fazer o que você faz, eu quero seguir o que você faz. Acho que quando a gente fala com amor, né, com coisa no coração, sempre vira uma referência, né? Quando a gente conta uma história, quando a gente está ligado ao nosso propósito, a gente fala com amor e com coração, e a gente tem certeza daquilo que a gente se propôs a fazer, é muito comum as pessoas olharem e falarem, pô, eu quero ajudar também, eu quero fazer parte de alguma forma. Muitas vezes as pessoas me mandam mensagem, Fábio, eu quero fazer algo para ajudar. Cara, tem um monte de lugar que você pode ajudar. Você pode começar pela sua casa, pelo seu trabalho, pelo seu bairro, pela sua rua. E eu aprendi depois que eu voltei da África, que não que as pessoas são más, mas nós somos individualistas. É a minha. Oi? Preguiça. Também, mas assim, a gente no dia a dia, a gente fala a minha casa, a minha família, a minha carreira, a minha vida. A gente pronuncia a maioria das coisas que a gente vive no nosso dia a dia na primeira pessoa. E às vezes a gente quer transformar o mundo, e que eu acho que ninguém aqui tem essa condição de transformar o mundo, a gente é sementinha dentro desse processo. Às vezes a gente deixa de ver pessoas que estão na nossa rua, estão na nossa casa, estão no nosso trabalho, estão na nossa escola, que são parte do nosso dia a dia, e a gente não consegue de alguma forma se propor a ajudar o próximo e ter um pouco mais de amor, um pouco mais de convivência. Pegando a hashtag aqui do não julgue, ajude, eu também, depois que eu voltei da África... Já pegou a hashtag, hein? Já pegou. A gente pode boa, copiar. é ótimo, vamos copiar aí. Eu percebi muito nessa questão das pessoas julgarem mesmo. Será que está certo? Será que está errado? Aonde? Na África, no Capão, em BH. As pessoas sempre querem um porquê. E eu comecei a olhar a vida por um outro lado. Não do certo e errado, porque o certo é relativo, o errado é relativo. Para mim é uma coisa, para o Bruno é outra, para vocês são outra. Mas eu sempre olho para o bem ou para o mal. Então, se você tiver um propósito que busque o bem das pessoas, da sua comunidade, da onde você estiver inserido, se tiver algo que prospere, que seja sustentável, que a gente falou muito hoje, imagine um amor sustentável, né? Algo desse tipo, que a gente consiga transformar de fato, começando pelo nosso dia a dia, pela nossa casa, não pela África. A África eu aprendi, mas eu vejo muito isso. Você deve ver muita coisa, né? Que você falou que até para poder levar ideias inspiradoras para lá, que você conheceu muita coisa aqui também. Então acho que isso também é um grande aprendizado, né? Eu nunca tinha pensado em trabalhar na área social, né? A ida para a África ainda tem uma resposta que nem eu sei ainda onde vai chegar esse fato. Eu costumo falar que muitas coisas na nossa vida a gente escolhe. E é fato, a gente que tem que escolher, a gente que tem que traçar o nosso destino. Mas eu acredito nas coisas da vida, que a vida escolhe a gente. E a África foi uma dessas coisas que me escolheu. Então, nessa parte social, nesses últimos 1 ano e meio, eu venho aprendendo, venho trabalhando com jovens, venho me inserindo em outros projetos para verificar boas ações, boas práticas, que eu possa levar também para a África e ter o mesmo resultado. Ser um multiplicador, ser um transformador, pegar ideias que já existem e que possam ser aplicados em qualquer lugar do mundo. A África, porque sim, foi questão de amor. Eu vivi lá 3 meses, não tem como falar assim que você não cria uma relação. É uma relação que se estende até hoje. E eu não tenho que explicar. Mas seria muito frio, né? Se passar 3 meses lá e falar, não, agora aqui, eu não... É o que eu falo assim, ninguém acorda, vou para São Tomé e Príncipe. Não, eu vivi lá, então eu quero que esse grupo, esse projeto proporcione também essa experiência para essas pessoas. As experiências que eu tive e que eu voltei com uma outra cabeça. Então, se 20 forem e 10 voltarem com uma cabeça diferente e plantarem alguma sementinha, seja ela qual for, a gente está no ciclo correto. Então é isso que eu busco e acredito. Como é que foi assim para a família, teu chefe, que você estava no auge de uma carreira de negócio, falar tchau, fui, tô indo para a África? Na verdade, ninguém entendeu. Te apoiaram ou falaram, ficou maluco? Na verdade, nem eu entendi como. Tá? Então ninguém sabia o porquê que eu estava saindo, todo mundo se perguntava, minha equipe, enfim, chefe, todo mundo, e eu não tinha uma explicação. E sinceridade, do fundo do meu coração, eu não tenho explicação. É algo, acho que o Oswaldo falou, algo de mente,
e é algo de coração. Eu sou muito sensitivo, eu sei disso. Então na hora foi uma decisão pelo coração. E quando eu tomei a decisão de largar tudo, na mesma semana veio o convite. Fábio, tem um projeto na África, São Tomé e Príncipe, para a criação de um centro de desenvolvimento comunitário. Você tem um perfil que vai agregar e vai fazer isso acontecer. Na hora, veio assim, é meu. E eu não tenho ainda explicação. Tanto que, quando Como se fosse um chamado. Foi um chamado. Não é como se fosse. Foi um chamado. Foi algo que me escolheu e eu tive que ir e passar por aquilo e vou voltar. Por quê? Quando eu vim embora, rapidamente, quando eu vim embora, estava no aeroporto, foi um monte de gente se despedir, imagine eu chorando, felicidade, mas eu não chorava e falei, não vou demonstrar tristeza. Por quê? O período que eu estive aqui foi de extrema felicidade. Então eu tenho que mostrar para eles que eu estou feliz com a oportunidade de estar com ele. E um amigo de Brasília me falou assim, Fábio, você sabe que para eles hoje é como se fosse um enterro, uma despedida eterna. Aí eu olhei para ele e falei, por que, Marcelo? Porque as pessoas passam por aqui e não voltam. As pessoas são passageiras. E eles se iludem com algumas coisas, enfim, mas as pessoas nunca voltam. E naquele momento, quando eu entrei no avião e que eu comecei a refletir por tudo, eu falei, eu voltarei. E voltarei muito mais forte, com muito mais pessoas e com um propósito definido para a gente ficar aqui por mais tempo. Viva! E com o Bruno, hein? Que ele falou que vai. Tô achando que já tem uma caravana aqui, ó. BH, Japão, África. Vamos abrir para perguntas, porque eu acho que as pessoas podem estar... Vocês querem perguntar? Vamos sentir primeiro do público se vocês querem perguntar. Tem uma pergunta lá atrás. Será que você consegue falar alto para a gente ouvir? Não, peraí, por favor. É um cavalheiro. Pronto. Não pode abraçar e beijar, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Eu para abrir o Instituto. Eita! Fica pertinho dela. Fica a pergunta para ele. E principalmente, o que você já fez desse Instituto em relação às crianças, né, em relação à educação, e principalmente também o que ele te trouxe, né, de transformação pessoal em relação a esse trabalho. Eu sei que você falou do seu filho, que você tem uma responsabilidade, e que isso também te move, mas para você abrir o Instituto, o que te trouxe de relevante e o que você faz lá efetivamente de transformador? É porque eu não conheço, gente, o projeto dele, é por isso. Quase ninguém conhece, na real. Eu tava só esperando o momento de quebrar o protocolo mesmo. Bora. Ó, você já pode fazer até o seguinte, já deixa o microfone com ela, ó, que ela já tem mais uma pergunta. A gente vai escutar as perguntas todas e depois responde? Como você quer? Posso responder? Qual que é o 11º? Ah, boa. Então, como é teu nome? Claire. É o seguinte, eu acredito muito que existem alguns seres que estão aqui que veio por alguns motivos diferenciados. E a minha avó, ela já era uma referência no bairro desde sempre, né? Sempre ia muito carro na rua sem saída. E minha avó era benzedeira, tinha uma mesa de santo gigantesca na parede, tinha atabaque, jogava búzio, lia mão, dava chapa, dor de barriga. Então era uma mistura de eventos que ela fazia e ela era muito respeitada. A galera chegava com dor de barriga e saía bem, né? E minha avó ia na missa. E minha avó ia na igreja adventista. Foi a última que ela frequentou. 2009, mãe. Em 2009 ela passou mal, veio andando no corredor e falou, tô indo pro hospital e não volto. Eu tava sentado aqui, falei, avó, se liga.
vai, não volta. Entrou no carro e foi embora. E aí, Claire, as fichas às vezes caem, pode demorar 40, 50, ninguém vai sair daqui, tá, gente? Sem que a ficha faça plim plim. Você pode correr, se esconder, uma hora faz plim plim. E pra mim fez, né? Em 2005, quando eu resolvi dar uma volta na minha vida. Só que fez mais sentido, né, quando eu passei na televisão, vi muita coisa, vi um monte de coisa, e depois eu estava enfiado dentro de uma outra comunidade, querendo fazer um trabalho. Onde eu cheguei cheio de coragem, de inteligência, e por uma mãe de 8 filhos e grávida de gêmeos, a Suene, que tu conheceu. E aí eu falei pra ela, mas o que a gente pode fazer aqui? O que você tá precisando mais? Ela abriu o armário e tinha um pacote de fubá rasgado com um monte de cocô de rato. Eu falei, entendi. E aí eu passei a fazer esse trabalho de assistência, né, durante mais de um ano nessa comunidade. E eu saía fazendo, né? Sempre fui assim. Eu tenho uma ideia e eu quero materializar, falo com alguns amigos, algumas pessoas, e a gente consegue fazer. Só que aí eu fui entendendo que existe um outro mundo, né? Existe o mundo das burocracias, o mundo onde você precisa ter horário, o mundo onde você precisa ter agenda. Não é só fazer. E aí eu puxei o freio de mão, também em algum momento fazendo esse trabalho, por também entender que não era só dar comida, mas a gente precisa dar conhecimento. E aí eu juntei essas forças, fui aprender um pouco mais, né, estudar sobre algumas coisas, e resolvi abrir o Instituto justamente para se organizar e poder fazer um trabalho de forma mais organizada, porque não existia essa organização. A missão que eu falo do lado B é justamente promover o lado que ninguém fala, né? O lado bom. Então o que tem de bom que a gente pode aproveitar, mostrar, fazer, dar escala, fazer melhor. A gente só consegue fazer isso lá porque algumas coisas maravilhosas acontecem, né? E uma das coisas que aconteceu que foi muito boa foi ter pisado pessoas incríveis lá, para conhecer esse lado bom. Então hoje é um motivo, é um dia especial, e é por isso que eu estou aqui compartilhando esse momento com vocês, porque eu posso contar com pessoas geniais que têm feito um esforço para me ver bem, para me ver feliz, e que colabora com esse trabalho. Eu pretendo, né, fazer educação empreendedora. E empreendedor pra gente é toda pessoa que busca realizar o seu próprio sonho, tá? Não é o quanto ela ganha, e sim o quanto ela tem coragem de ser feliz. Porque para ser feliz a gente precisa ter coragem. Ter coragem de abrir mão de algumas crenças e verdades que a gente carrega e que acha que isso muitas vezes vai ser assim, está determinado. E na verdade não, a gente está vivendo num momento onde tudo é flexível, é volátil, é rápido. E quem se adapta melhor às mudanças, né, sobrevive e tem essa sustentabilidade. E eu, por entender isso, falei, então eu preciso me organizar, preciso de gente comprometida que vai me ajudar a fazer esse trabalho acontecer. Então é muito recente essa parte burocrática do projeto, mas a gente já tem uma estrada de 7 anos fazendo coisas, né, na ponta, onde a maioria das pessoas dizem que não é possível. A gente bate o martelo e fala que sim, que é possível. E aí a genialidade do universo, de Deus, né, em colocar
as coisas certas no momento certo na nossa vida, levou umas pessoas para lá. Então, eu hoje estou fazendo um convite para algumas pessoas fazerem parte do meu instituto e me ajudar a promover essa educação lá dentro da favela. E você é uma delas, Clé. Tu pode vir comigo. A Fabi, que está ali sentada, levanta a mão aí, Fabi. Fabi, por algum motivo, eu já a conhecia, e por algum motivo aterrissou sua espaçonave com Regina para tomar um café lá na padaria. E Regina se sensibiliza, me vê e começa a chorar. Eu não entendi nada. E eu sou marrento, né? Eu tava com outro pessoal, não dei muita bola pra Regina. Foi, gente? Porque o negócio é sério. E aí eu falei, depois eu falo com a galera, né? Eu preciso terminar esse trabalho, mas eu volto pra conversar com elas. E a Fabi, na verdade, falou, mas você não lembra de mim? Falei, lembro de algum lugar. E nem lembrava da onde. Um monte de lugar, um monte de gente, né, gente? E depois as fichas caíram. Eu falei, gente, isso é conspiração, né? Não existe coincidência. Então o que está acontecendo? O instituto em si é um CNPJ, igual qualquer empresa, né? As empresas, elas precisam caminhar, né, em consonância com a lei. E eu entendi que eu precisava se organizar justamente para andar de acordo com a lei e para poder fazer melhor o trabalho que eu me propunha a fazer. E trazer pessoas experientes para me ajudar. Pessoas mais velhas e pessoas que já não estão, né? Obrigada. Jovem há um pouco mais tempo e que já entendem do assunto há mais tempo. O velho amigo tem 18 anos, né? Ficou de maior. Agora a gente precisa cuidar da outra criança que acaba de nascer, que é o lado B. Então eu queria te convidar. Tamo junto. Convite oficial, público, para fazer parte do meu conselho. Vou chorar de novo. E organizar o evento de lançamento em algum momento, junto com a Fabi, com a Mari, que vai cuidar da parte administrativa também. Vai ajudar, né? A Clé. E... Olha, o pessoal queria fazer perguntas, que não vai nem perguntar mais nada agora. Porque é o seguinte, acabou o tempo. Eu cansei de catar com meu irmão o resto de comida atrás do mercado. A gente tinha que tirar a metade da manga que estava podre para comer a outra metade boa. E é muita contradição. Muita contradição. A gente consegue desperdiçar 46% do alimento produzido sem chegar na mesa. E tem gente com fome. Então tem alguma, né? A conta não fecha. A gente precisa se mobilizar. E cada um pode fazer um pouquinho, sabe? Essa é a melhor parte. Você, de onde você está, você pode colaborar, você pode ajudar, você pode fazer alguma coisa por alguém. Isso é lindo. Mas na real, o que eu queria falar aqui hoje, já quebramos o protocolo, acabou o tempo, né? Já falei um monte de coisa. Achei que você é demais. Um dia eu quero contar a minha história igual você, com uma maestria, né? Uma tranquilidade. Eu tô super nervoso porque é o primeiro dia que minha mãe me vê falando em algum lugar. E eu queria te chamar aqui, mãe, também. E eu queria chamar minha mãe aqui para fazer o seguinte, para dizer para ela o quanto ela é especial para mim e dizer que tudo que eu sei, tudo que eu sou, eu devo a você. Porque você, mãe, você me transformou. Foi por isso que eu fiz questão hoje que você viesse. Você fez de mim o homem que eu sou.
você fez. Você me educou, você me deu valores e me ensinou que o que é meu vai ser meu e o que é do outro é do outro. E apesar da sua timidez na frente do meu pai, durante aquela conversa, eu lembrei desses valores e foi eles que me moveram a mudar. E se isso aqui está acontecendo hoje comigo, é uma prova de que é possível. E a gente não pode julgar, a gente tem que fazer algo para contribuir. Entendeu, gente? Eu queria deixar uma provocação, mais uma, Regina. Desculpa, quebrei todo o protocolo. Mãe. Eu queria dizer o seguinte: se vocês não tivessem a oportunidade que vocês teve na vida, vocês acham que vocês seriam felizes? Vocês são felizes? O que vocês estão fazendo para ser feliz, sabe? Porque o momento que eu tô aqui e o momento que eu compartilho a minha história é o momento que eu sou feliz. Isso para mim hoje faz muito sentido, porque eu vejo o quanto faz sentido para as pessoas também. Então eu queria deixar esse convite para vocês se experimentarem, pra gente tirar as máscaras, tá ligado? Porque o tempo todo a gente tá querendo ser formal, ser bonitinho, ser isso e aquilo pro outro valorizar a nossa imagem. E no fundo não dá mais, esse sistema tá falido, a gente já sabe disso. A gente só vai conseguir se conectar de verdade para fazer alguma coisa de diferente nesse mundo, nesse plano, se a gente tirar essas máscaras e se conectar através do afeto e do amor. Esse lugar aqui passa a ser um lugar sagrado porque nós estamos colocando essa intenção, essa energia. E eu, algum tempo lá atrás, decidi que o centro da cidade vai ser onde meus pés estiver. Então, é o convite que eu queria deixar para vocês. Experimentarem o seu potencial, sabe? Fazer aquilo que traz satisfação, que te deixa no estado de flow. E tá aqui é o meu estado. Eu acho que, como a gente está sem tempo, eu gostaria de pedir para o pessoal da organização, para ficar bem claro no Instagram, no Facebook do Happiness Forum, o contato deles. Acho que já tem, mas de qualquer forma, acho que também pedindo a permissão para vocês, para deixar esse contato aberto, esse canal livre, para eles poderem se falar, perguntar e deixar essa comunicação aí bem clara, né? Acho que é super fácil isso, né? Vocês têm Instagram, Facebook. Então acho que é isso. Você tem, Fábio? Eles vão fazer a consideração final, peraí. É, tem que fazer, todo mundo. Gente, vamos voltar. Vai lá, Fábio. Olha, passou a bola pro Fábio de novo. Gente, pessoal, muito obrigado. Eu estou extremamente feliz também em estar aqui. Então, minha consideração é só agradecer. Gratidão por todo mundo que está aqui, pelo momento, por todos os organizadores, Eduarda, Jamile, Ana, Regina, enfim, muito obrigado, viu? Uai, gente, não tem muito o que falar depois disso, não. Trem bom, né? Nossa Senhora! Isso aí, esse momento valeu já pelo fórum todo, né? Só agradecer todo mundo, mas o Bruno por compartilhar isso, porque foi muito inspirador, né? Um dia eu vou chamar minha mãe para fazer a mesma coisa, ela não vai ouvir, mas eu posso pôr intérprete, né? Então...